Boa noite a todos. Obrigado por vocês virem mais uma vez aqui quando eu estou para estudar comigo. Eu sempre gosto de falar alguns pontos, né? Que eu não estou aqui como palestrante, sim como divulgador da doutrina espírita. O segundo ponto é que tudo que eu disser hoje vai servir muito mais a mim do que qualquer um de vocês. E o terceiro ponto, quem realmente merece todos os nossos aplausos é o Mestre Jesus. Tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer não só a presença de vocês, mas o convite. Para mim é extremamente importante porque faz eu estudar mais, faz eu me concentrar e me ajuda bastante. Porque, como a gente sabe, quem ensina ou tenta ensinar aprende muito mais do que quem está aí do lado de vocês, tá bom? Então eu agradeço muito o convite da casa, essa casa que tem um carinho enorme, um trabalho fantástico. E eu aprendi muito com o Dr. Zé Nilson, né, que eu sou do Luiz Monteiro, trabalho lá como médium e fico com a Mocidade Espírita, com os jovens, que a gente precisa incluir nas nossas orações, até um dever moral nosso, né, incluir nas nossas orações a casa espírita que a gente frequenta. Porque apesar da casa, toda casa espírita e séria como essa, ter proteção da espiritualidade, do mentor espiritual e dos trabalhadores espirituais da casa, as trevas não querem que a espiritualidade nos ajude. As trevas não querem que a gente cresça espiritualmente, moralmente. Quando o Divaldo eu dou um trabalho para o meu irmão Rui aqui com o celular, coitado. Quando uma vez chegou uma pergunta para o querido Divaldo, falou assim: Divaldo, quando eu comecei a frequentar uma casa espírita, isso serve para as pessoas que estão iniciando, a pessoa comentou, né? A minha vida ficou dos pés à cabeça, virou como se fosse de cabeça para baixo. Daí a resposta do Divaldo: é evidente. Óbvio que depois ele complementou, porque a gente ainda está numa situação planetária muito difícil, né? E a gente precisa entender um tema extremamente importante que o Espiritismo fala muito, da transição, mas o que funciona a transição? Qual é o nosso papel na transição planetária? Será que essa mudança vai ocorrer da noite para o dia? Será que ela já iniciou? Será que a gente vai continuar nesse planeta? Então isso a gente vai entender tudo essa noite. E a gente tem que colocar uma questão muito importante nas nossas vidas. E o Espiritismo é muito bom nesse ponto, porque o Espiritismo traz a responsabilidade para cada um de nós. Isso é muito importante. Nós, como seres humanos, temos uma capacidade incrível de culpar os outros, né? Então, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, com os filhos, com os amigos, com os possíveis inimigos, tudo é culpa do outro. Mas a gente tem que entender que realmente a gente está vivendo em tempos difíceis. Para algumas pessoas o país está maravilhoso, o planeta está maravilhoso. Talvez é aquele velho ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Cai muito bem o que a gente está vivendo no nosso planeta. Mas a gente precisa entender que a gente precisa escolher, porque a vida, eu vou dar trabalho para o meu irmão Rui, coitada, a gente precisa entender que a vida é feita de escolhas, boas ou ruins, a vida é feita de escolhas, e tudo que nós escolhemos virá da mesma forma para nós. Então, se nós escolhermos o caminho do mal, obviamente a gente não tem como colher o bem. Se a gente escolher o caminho do bem, a gente não tem como colher o mal. E o que é interessante é que a maioria dos palestrantes espíritas estão em conformidade com o que a espiritualidade está nos mostrando. Eles falam que essa encarnação é a mais importante de todas que nós já tivemos. De todas. Ah, Júnior, é porque é como os profissionais, terapeutas, psicoterapeutas, eles comentam de pensamento, né, de filósofos e tudo mais,
que o passado não tem como a gente voltar. Já foi. Ah, Júnior, mas eu errei tanto na vida. Eu também. Mas o que a espiritualidade nos ensina? O que vale é daqui para frente. O que ficou para trás tem que servir de lição. Agora, e o futuro? Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? A gente não sabe nem do tempo. Mesmo olhando a previsão do tempo, às vezes a previsão do tempo falha. Só quem sabe é o homem lá em cima. A gente não sabe nem se a gente vai estar aqui encarnado. Então, o que a gente tem de Deus? Um presente. É o hoje. Por isso que se chama presente. Essa encarnação não é a mais importante porque é o presente, porque o passado já foi. Porque esta encarnação é a encarnação que dividirá os espíritos que vão continuar no planeta Terra, essa é a nossa última encarnação antes da mudança planetária. É uma mudança vibracional. Nós não vamos conseguir continuar no planeta se nós não estivermos vibrando a frequência que estará o planeta numa data aproximada, revelada por Emmanuel, através do Chico. Júnior, e o que acontecerá com aqueles espíritos que não ficarão mais aqui? Eles serão convidados a irem para um outro planeta, que a espiritualidade chama de Quiron. Este planeta é um planeta inferior ao nosso, é um planeta primitivo, na qual a Terra já se encontrou. Hoje nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós vamos passar para um planeta de regeneração. Tem como um aluno que não terminou o ensino fundamental passar para o ensino médio? Tem como um aluno entrar na faculdade sem ter concluído o ensino fundamental e o ensino médio? Não tem como. Agora a gente vai ver como vai ser essa mudança. E será que muitos espíritas pensam, os assassinos, os estupradores, os políticos corruptos, esses serão degradados, como ocorreu com os exilados de Capela, que o Chico, através de Emmanuel, revelava que eram todos nós, os espíritas. Eles foram expulsos de Capela. Capela era um mundo de provas e expiações. Estava passando para um mundo regenerativo, como está ocorrendo conosco. Só que esses espíritos tomaram um outro rumo. Por misericórdia divina, não é castigo, eles foram 4 povos, lembra quem estava aqui quando eu apresentei esse tema? 4 povos vieram para o planeta Terra, sendo que 2 povos já estavam aqui. Esses povos vieram para um planeta primitivo. Eles vieram para quê? Para que eles evoluíssem e para que contribuíssem com os espíritos que estavam aqui primitivos. No livro A Caminho da Luz, é explicado que dentro desses 4 povos exilados de Capela, que tem um livro que fala dos exilados de Capela, um deles foi o que mais retornou para o sistema de Capela. Foram os egípcios. Ficaram aqui aqueles que pediram para Jesus para nos ajudar a contribuir com a nossa evolução. Então, não pense que só os assassinos, os corruptos vão para o outro sistema, para Quiron. As pessoas que ainda são muito apegadas à matéria, ao materialismo, as pessoas extremamente orgulhosas. Lembra que o Kardec falou que o orgulho e o egoísmo eram as grandes chagas da humanidade. Esses irmãos, também mergulhados no egoísmo e no orgulho, irão para um outro planeta, e planeta primitivo. Não como castigo, mas como misericórdia.
Isso aqui não é para eu dar uma de metido não, tá? É porque muitas apresentações que eu faço, as pessoas, Júnior, que livro você se baseou e tal e tudo mais, e é um erro meu. Então foi baseado numa obra que aqui esta casa vai começar a estudar, se eu fosse vocês não perderia, uma obra maravilhosa, uma obra 2019, o ápice da transição planetária, da Marlene Nobre com o Geraldinho, que conviveu com o Chico. O Divaldo, ele fez 3 livros, Transição Planetária, no mundo de regeneração, no rumo do mundo de regeneração e nas fronteiras da nova era. Este, com o espírito que eu particularmente tenho muito respeito e é maravilhoso, Manuel Filomeno de Miranda, e aqui a Sueli Calda Schubert, um outro espírito maravilhoso. E aqui não será em 2012, que também foi com o Geraldinho. E tem um 7º livro, que eu vou mostrar aqui. Então vamos lá. Como isso aconteceu? Mais especificamente, em 1969, o que aconteceu em 1969? Olha a dica aqui. Pode falar, para saber que vocês estão acordados. O homem foi à Lua. Mais precisamente, em 1969, quando o homem foi à Lua, o que aconteceu? Uma reunião de espíritos crísticos, solicitada por quem? Pelo nosso espírito crístico. Quem é o nosso espírito crístico? Jesus. Cada planeta tem seu espírito crístico. O nosso nós chamamos de Jesus. Por quê? Porque a espiritualidade maior, a espiritualidade superior, ela estava preocupada com o planeta Terra. E os espíritos crísticos de outros planetas falaram assim, não dá mais. A gente já tinha passado pela primeira grande guerra, a segunda grande guerra, e eles falaram assim, olha, não tem como. Alguma atitude precisa ser tomada. O negócio descambou, né? E aí, mais uma vez, Jesus intercedeu por todos nós. Ele solicitou essa reunião, obviamente com autorização de Deus nosso Pai, e rogou a Deus e a todos esses espíritos crísticos que dessem uma chance a todos nós. E a chance foi dada, e foi estipulado um prazo de 50 anos. Por isso que é 2019, o ápice da transição planetária. O que foi colocado? Que foi a condição que foi nos dado. Se em 50 anos, até 2019, o planeta não passasse por uma terceira grande guerra, ou guerras de proporções nucleares, nós iríamos realmente ter a transição planetária. E foi o que aconteceu. Graças a Deus e a ajuda da espiritualidade, nós não tivemos uma terceira guerra mundial e nenhuma guerra de proporção nuclear. Lembrando, mundo primitivo é a primeira encarnação de uma alma, aonde que predomina instinto básico, tem pouca noção de moral, todos nós aqui já passamos por isso. É mais voltada à sobrevivência. Agora, como é que a gente se encontra? Um mundo de expiações e de provas. É uma mistura do bem e do mal, mas ainda predomina o mal. Às vezes eu vejo até o espírita reclamando, caramba, não é possível, olha o planeta, tal. São nossas escolhas. E é o que a gente tem ainda. O sofrimento funciona como aprendizado e reparação, não é castigo. A Terra, segundo a nossa religião, nossa doutrina, encontra-se nessa categoria ou em transição. Há provas, desafios para evolução e expiações, resgates de erros passados. Lembrando que expiação é imposto e prova a gente já tem condição de escolher. Tá? Para a gente entender isso aqui, todo mundo conhece a atmosfera. Então, se a gente falar da atmosfera, a gente vai falar, a atmosfera do nosso planeta é assim, tropical e tal, tem os oceanos, o clima é assim, assado, isso é a atmosfera. Agora, a gente não pode esquecer
porque a gente é óbvio também responsável pelo planeta, mas a gente é muito mais responsável e muito mais ligado à psicosfera. A psicosfera do nosso planeta está densa. Está densa. Júnior, mas não vai mudar? Que a data já adianta é por volta de 2057. Júnior, não vai mudar? Vai, mas a gente também tem que ajudar, porque as trevas não querem que mude, eles querem que o planeta continue do jeito que está, porque é muito mais fácil e eles não vão se mudar daqui se não houver a mudança. Mas a gente tem... E como é que é composta a psicosfera? É composta pelos nossos pensamentos, é composta pelas nossas atitudes, é composta pelo que a gente fala, é composta pelo que, não é, os pensamentos, é composta pelos nossos medos ou pela nossa fé, nossa raiva ou pela nossa calmaria. Tudo isso altera a psicosfera do planeta, tudo isso. Mas vamos ser otimistas. Mundo de regeneração, se Deus quiser nós todos iremos. O mal já não predomina. Não é que não vai ter o mal, é que hoje nós temos muito mais o mal predominante do que o bem. No planeta regenerado, ele vai ter muito mais o bem do que o mal. Olha que interessante. Os sofrimentos diminuem, vai ter muito mais provas do que expiação, os espíritos têm uma elevação moral, e a gente vai passar para um outro mundo. Quais os outros dois? Que são 5 categorias. Daí depois é o mundos felizes. Aí é o predomínio do bem. Aí já não tem nem mais o mal. Quase não tem uma questão de sofrimento moral ou material. E a vida ela acaba sendo mais feliz e harmoniosa. É uma regra dos mundos felizes. E aqui, o 5º, mundos celestes ou divinos. Olha só, habitados por espíritos puros. Não há sofrimento e nem tem necessidade nenhuma de prova. Máximo grau de perfeição moral possível às criaturas. Dentro do nosso sistema solar, existem várias galáxias, mas dentro do nosso sistema solar, qual é o planeta mais avançado? Júpiter. Ó, um ponto positivo. É Júpiter, dentro do nosso planeta. E hoje nós nos encontramos em que grau de elevação, o planeta Terra? O 2º, de baixo para cima. Abaixo de nós só tem o planeta primitivo. A gente começa a entender um pouquinho das nossas mazelas. E o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho vai mostrar por que o Brasil foi escolhido e por que nós estamos sofrendo desse jeito. A maioria de nós, a espiritualidade fala, nós os espíritas, nós viemos da onde? Revolução Francesa, as cruzadas, nós viemos de tudo isso. Olha o nosso resgate. Tem uma coisa importante para eu dizer aqui, e a espiritualidade me ajuda muito. O Chico, através do Emmanuel, falava que nós espíritas somos espíritos extremamente endividados. Os médiuns muito mais. Mas tem um lado bom. Ele falava que nós somos espíritos cansados de sofrer. Por isso que viemos como espíritas. Que bom, né? A maioria dos espíritos que a gente consegue, a gente não, os doutrinadores na sessão mediúnica, que eu faço parte na terça-feira, que foi ontem, a maioria das doutrinadoras, que são fantásticas, elas conseguem muito mais uma mudança daquele espírito que, mesmo nas trevas, quando ele está cansado de fazer o mal, está cansado de sofrer. E às vezes a doutrinadora fala assim, meu irmão, por que você não cuida de você? Você está fazendo mal aos outros, esse mal só está te prejudicando. E você continua onde você está. Por que você não pensa um pouquinho em você? Não está na hora de você mudar? Não está na hora de você se ajudar? Olha que interessante. É aí que elas mais conseguem. Mas vamos lá. Este aqui é o livro que fala que a data é 2057. Está aqui. Plantão de respostas Pinga Fogo. Quem
não conhece ainda, foi um programa na década de 50, 60, não sei, 40, mais ou menos nessa 40, 50, né? 60. E o Chico foi entrevistado, tem no YouTube, maravilhoso. E este livro aqui, não são dois, as capas são diferentes da edição. O Plantão de Respostas, Pinga Fogo, tem 1 e 2, mas os dois são o Pinga Fogo 2. É baseado no Pinga Fogo, no programa Pinga Fogo. Não sei se foi na TV Tupi. Foi? Na TV Tupi. E daí, vou mudar que senão trava meu braço. Ui, tô ficando velho. E aqui que fala que é em 2057, aproximado. Mas vamos lá. Olha só, vou ficar aqui na frente. Trecho, resumo da resposta de Emmanuel. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito dos fins dos tempos? Isto é, que até espírita acha que é o fim dos tempos, né? Como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para a regeneração? Emmanuel, a Terra está em processo de evolução espiritual, graças a Deus. Caminhando gradualmente na condição de planeta de expiações para a regeneração. Essa transformação, isso aqui é importante, essa transformação não se dará por um evento súbito. A gente vai dormir hoje e amanhã já está no mundo regenerado. Mas, olha só, por meio da busca da espiritualização. Não fala do espiritismo. Nunca, né, o espiritismo fala que quem não for espírito tem salvação. Nunca. O Kardec, com os espíritos superiores, nunca falou isso. Da superação das dores, que todos nós temos, e da construção de uma nova sociedade, baseada em quê? No amor ao próximo e nos valores cristãos. O que está acontecendo no mundo e no nosso país? Divisão. Divisão de quê? De escolha política. É um lado contra o outro, esquecendo que só existe um lado. E as pessoas querem estar certas, estão defendendo mais político do que a espiritualidade, a sua própria. Tá? Olha que ponto nós chegamos no planeta e do nosso país. Emmanuel afirma: se a humanidade progredir moral e espiritualmente, a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Por volta de 2057. Está no livro, Pinga Fogo. Pontos importantes. Um planeta não é eternamente fixo em uma categoria. Ele evolui conforme evolui seus habitantes. Conforme evolui seus habitantes. Eu lembro numa passagem que Chico viu um espírito, que o espírito era... Ele nunca tinha visto aquela forma daquele espírito. Mas ele viu que era um espírito de alta hierarquia, um espírito iluminado, espírito do bem. E ele começou a falar com o espírito, só que ele falou: não estou entendendo nada. Eu nunca vi nem essa língua que ele estava falando, nunca ouvi essa língua. Daí o Emmanuel apareceu. Daí ele falou assim: ô Emmanuel, você desculpa, mas eu não estou entendendo nada o que esse irmão está querendo dizer. Daí Emmanuel: Chico, não precisa falar. Fale através do pensamento, que ele vai entender. Daí ele falou com o espírito, né? Falou: o que você está fazendo aqui? Falou: faz muito tempo que eu não venho para o planeta Terra. Aí, por volta de, não lembro se foi 3 ou 4 mil anos que o espírito não vinha. Que seja 3 mil, que seja 4 mil. Daí ele falou assim: nossa, tudo isso? Ele falou: faz muito tempo, meu irmão, eu estou em outro planeta já 3 mil anos, 4 mil anos. Daí ele falou assim: o que você achou de interessante, né? O Chico achando que ele ia falar alguma coisa boa, né? Ele pegou e falou assim: olha, eu estou admirado, talvez não seja nem tenha sido essa a palavra que ele usou, né? Mas para a gente poder entender, eu estou admirado que nesses 3, 4 mil anos, o quão pouco a Terra evoluiu. Eu, se eu sou o Chico, saio correndo de vergonha. Mas como era o Chico, ficou ali, né? Fez assim, olhou. Daí ele falou assim: e o Cristo, Jesus, o que é o Cristo para você? Daí ele falou: o Cristo é um espírito de alta hierarquia, mas não é o único. Falou: o meu planeta também tem um Cristo. Aqui vocês chamam de Jesus.
Olha que interessante. E deve ter tido muito mais conversa. Mas é para a gente entender. Nada, nem ninguém barra a lei do progresso, que é uma lei divina. Foi questionado, Kardec perguntou, uma nação, uma população de um planeta tem condições de barrar a lei do progresso? Os espíritos superiores falaram, não, barrar não, mas pode retardar. Então talvez seja o que esse espírito falou para o Chico, né? Ficou surpreso de tantos anos de ter evoluído tão pouco o planeta. Mas a gente, graças a Deus, tem a lei do progresso para nos impulsionar. Vamos lá. A evolução é coletiva e individual. Então, por que ela é individual? Porque o nosso papel na sociedade pode refletir. Ah, mas Júnior, eu não sou vereador, eu não sou prefeito. Tá, mas quem você vota vai refletir. Vai refletir em toda uma sociedade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Colocar os valores morais até nessa atitude. Por isso que é tão importante. A classificação, ela é moral. Muitos acham, os planetas mais evoluídos, eles têm, que nem o nosso solar, o aeróbus e tudo, tal. Não. Óbvio que o Chico falava, comentou, isso é importante, ainda bem que eles me ajudam, que se nós, a partir de 2019, que se nós não tivéssemos as guerras e tudo mais, o planeta iria dar um salto em tecnologia, em saúde e tudo mais. A gente ainda não deu, já estamos caminhando. Em 50 anos, como mudou a nossa medicina? Em 10 anos, como mudou? Vou falar que a minha mãezinha tinha diabetes e eu convivi com isso. Ela desencarnou faz 12 anos. Naquela época só tinha insulina. Hoje tem vários tipos de comprimido, um comprimido por dia, tem canetinha diária, tem canetinha semanal, tem aparelhinho que mede e aparece no celular quanto está a glicemia. Olha o salto que deu. Em 10 anos, em menos de 10 anos. Mas olha que interessante. A humanidade precisa trabalhar dentro de si mesma, por meio do amor, trabalho e reforma íntima, para que o planeta progrida coletivamente. Olha só que interessante. Sobre o que o Kardec colocou sobre os tempos chegados. Não significa o fim do mundo físico, nem catástrofes globais inevitáveis. O que significa? Uma mudança moral e espiritual da humanidade, uma nova etapa da evolução do espírito humano, um amadurecimento coletivo para uma era de regeneração. Trecho retirado. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se darão para a regeneração da humanidade. Kardec, ele falava de regeneração, não de destruição. Está chegando o nosso término. Então eu peguei alguns pensadores que contribuíram com a humanidade. Aqui todo mundo deve lembrar do Martin Luther King. Ele falava assim, a derradeira medida de um homem não é onde ele se coloca em momentos de conforto e conveniência, porque isso é muito fácil para todos nós, mas onde ele se posiciona em momentos de desafio e controvérsia. Nós precisamos nos posicionar. O que nós queremos para a nossa cidade, para o nosso país e para o nosso planeta? O que nós queremos para nós como espíritos? O que nós queremos? Essa pergunta a gente precisa fazer no nosso íntimo. Dante Alighieri colocava: os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Forte isso, né? Isso é um pensamento dele, mas tem tudo a ver com a nossa atualidade. E as grandes chagas da humanidade, como dizia Kardec, que é o orgulho e o egoísmo. As pessoas não ligam se algo faz mal às outras, desde que isso traga algum bem para elas próprias. Antes que eu sempre brinco que eu falo que com a mediunidade, às vezes eu capto pensamentos, e eu sei que algumas pessoas devem estar pensando aqui, poxa, mas a gente está na mudança planetária e tanta coisa de ruim acontecendo ainda no planeta, parece que não tem fim. A gente tem que entender, eu vou voltar para a mediúnica.
que as trevas, aqueles espíritos endurecidos, aqueles espíritos que ainda continuam no egoísmo, no orgulho, no apego material, eles não querem a mudança, porque mudar é difícil. Todos nós sabemos disso. É muito difícil. A gente muda um hábito alimentar de uma hora para outra? Não, é difícil. A gente muda um hábito de algum vício nosso? Não, é difícil. Por isso que é tão importante, a espiritualidade nos avisa, que é querer. Olha que interessante isso, eles falam assim, eles orientam, eles falam que basta o espírito encarnado querer. Eles não falam iniciar a mudança, é a pessoa querer mudar, já começa a ajuda. Já começa a ajuda. Só da vontade, porque tudo nasce da vontade. Só que às vezes a gente não quer, né? A gente não quer. A gente é acomodado. O espírito é acomodado. A maioria de nós, eu digo do planeta, tá? É acomodado. Mas olha só que interessante, os pensamentos. O Jung, ele falava assim, ó, pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas prefere julgar. É muito mais fácil a gente julgar, né? Do que entender, do que acolher. O Einstein falava que a medida da inteligência é a capacidade de mudar. Às vezes a gente escuta assim, eu estou com 70 anos, se eu não mudei até agora, eu não vou mudar. Imagina, meu irmão, sempre é tempo de recomeçar. A gente não estuda isso no Espiritismo? O Chico não falava tanto? Sempre é tempo de recomeçar. Recomeçar. E Mark Twain foi um escritor que ele falava assim, sempre que você se encontra do lado da maioria, é hora de fazer uma pausa e refletir. E Voltaire, um filósofo do iluminismo, ele falava, essa eu até coloquei em negrito, serve como uma luva para todos nós no nosso país. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser. É um direito meu, direito nosso. Mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Isso chama-se respeito. A gente não precisa concordar com o outro, politicamente, religiosamente, time de futebol, opinião sobre pessoas. A gente não precisa concordar, mas a gente tem o dever moral de que ela tenha todo o direito de pensar e dizer o que ela quer. É um direito dela. E aqui, esse parlamentar, aqui é chamado de Robert Lewis, ele desencarnou agora em 2020, ele ficou conhecido aqui no Alabama em 1965, ele acabou sofrendo um espancamento brutal pela polícia lá, ele estava na marcha da cidade de Selma, e ele acabou sobrevivendo e se tornou um ícone no movimento de defesa dos direitos civis dos Estados Unidos. E ele falava assim, minha filosofia é muito simples, se vemos algo que não é certo, que não é justo, temos a obrigação moral de falar e fazer alguma coisa. E o que a gente está vivendo no nosso país, no nosso planeta? A divisão. O que mais as trevas gostam e precisam é da divisão e do medo. A gente vê na mediúnica. Eles falam, é um aprendizado a mediúnica para a gente. Não, a gente põe medo, porque daí a pessoa se destabiliza. O medo, por isso que a coragem, a gente deve pedir muito coragem a Deus. Coragem. A gente precisa pedir discernimento. Discernimento para nós enxergarmos os nossos erros e coragem para mudar o que for preciso em cada um de nós. E eu sempre termino com essa linda frase e essa linda imagem de Jesus, e o Espiritismo nos ensina que a gente, em momentos difíceis de nossas vidas, a gente sempre tem que lembrar dele, porque ele sempre foi e sempre será o nosso guia e modelo. Então, quando nós estivermos perdidos e todos nós possamos
nos perder em determinados momentos da vida. E eu digo que é muito fácil a gente se perder, muito fácil. A gente sempre tem que lembrar que Ele sempre foi e sempre será o caminho da felicidade, o caminho de chegar a Deus, o caminho do amor. Ele sempre será a verdade, porque tudo que Jesus nos ensinou, como dizia o Kardec, Jesus era médium de Deus. Jesus era médium de Deus. Era talvez o único espírito no nosso planeta que tem contato direto com Deus. Alguns espíritos no nosso planeta têm contato com Jesus. Lembrando que na colônia Nosso Lar, só era na época que foi revelado o Nosso Lar, através da obra de Nosso Lar, a primeira obra de 16 obras do André Luiz, 13 contando a vida no mundo espiritual, foi revelado que somente a veneranda e o governador tinham acesso a Jesus. Nem os outros ministros tinham acesso. Somente a veneranda e o governador tinham acesso a Jesus. Então nós precisamos entender que Jesus é a verdade e Ele é a vida eterna. Nós somos espíritos eternos. Nós, por misericórdia divina, estamos encarnados na pátria do Evangelho. Isto não é por acaso. Nós estamos encarnados pós-doutrina espírita, pós-Kardec. Nós temos um grande exemplo no nosso país, que foi Chico Xavier. Olha tanto presente que nós temos. Todos nós que viemos para a Terra, todos nós, independente do grau evolutivo, nós viemos, quando encarnamos, com um anjo guardião, um outro presente divino. E de acordo com as nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas falas, nós temos mentores espirituais. Olha que interessante, nós devemos agradecer de termos encontrado uma casa espírita como essa, que nos acolhe tão bem. Agradecer que nós temos trabalhadores encarnados e desencarnados, aplicando passe magnético, pessoas que vêm aqui falar para vocês, nos ensinar a espiritualidade, cuidando de cada um de nós. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos o Evangelho de Jesus ao nosso favor. Nunca é tarde para recomeçar. Então o nosso recado é que nós possamos fazer a nossa parte. Vamos nos transformarmos. Nunca é tarde. Vamos pensar que todos nós somos capazes e somos capazes disso. Todos nós. Óbvio que todos nós precisamos de ajuda. E a ajuda nós temos. Os espíritos superiores, os espíritos de luz, o que eles mais querem na vida é ajudar. E a espiritualidade maior, ela fala que quanto mais o espírito se eleva, mais ele trabalha na ajuda ao próximo. Mais ele trabalha. Então que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos esquecer as coisas tão pequenas, as discussões, os desentendimentos, os ciúmes, os egoísmos, que todos nós ainda temos. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui. E quando nós fomos para o mundo espiritual, o Chico comentava que o que mais ele ficou espantado foram os espíritos que ele constatou, que relataram a ele, foi a questão do tempo perdido. Não foi, deixei um filho, eu deixei uma casa, isso e aquilo, não. O Espírito falava, meu maior arrependimento é o tempo perdido. A pessoa ficou aqui 40, 60, 80 anos e não mudou absolutamente nada. Nada. Eu confesso que o meu maior medo é esse na vida. Eu voltar ao plano espiritual e olhar para trás e falar assim, eu não mudei nada. Todos que estão aqui, não tenho dúvida nenhuma, todos aqui têm capacidade de mudar. Todos vocês.
que vocês possam sair daqui melhores, que vocês possam sair daqui mais confiantes, que a gente possa trabalhar para que a gente fique nesse planeta, que a gente tenha orgulho de olhar para trás e falar, graças a Deus eu fiz a minha parte, que vocês possam voltar aos seus lares com toda essa luz que todos vocês receberam, possam espalhar essa luz para todos os seus familiares, todos os seus amigos, as pessoas do seu trabalho, as pessoas do seu convívio e toda pessoa que possa cruzar o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem estudado comigo essa noite e até um próximo encontro.